nesse bloco, vamos continuar falando sobre acidentes de trânsito, e a gente está recebendo aqui nos estúdios o engenheiro de trânsito, Manuel Paiva. Agora, Manuel, uma coisa que a gente estava falando aqui no intervalo, e eu acho que é pertinente a gente colocar aqui para a população, é de que o trânsito em si, ele não foi criado para matar ninguém. Então, quando a gente fala assim, morte no trânsito, parece que a gente meio que está aceitando que tem que existir percentuais de morte, né? Mas, na verdade, o trânsito não foi criado para isso, ele foi criado para facilitar a vida das pessoas. Nós somos da região amazônica, né? Então, a gente é acostumado. Eu sou do interior. Então, eu aprendi primeiro a atravessar o rio Purus, de que propriamente atravessar uma faixa de pedestre. Mas, na nossa simplicidade, nós não admitimos quando alguém tinha um acidente de barco no rio Purus, no Alto Solimões, né? Em qualquer lugar da bacia amazônica, né? O acidente nunca foi o nosso forte. É que nós sempre nos protegíamos, né? E quando a gente vem para a cidade, quando a gente vai para o centro da cidade, ou a gente vai para uma cidade maior, a gente se depara com a estupidez de ser atropelado numa faixa de pedestre, a gente dentro da faixa de pedestre, porque vem um cara embriagado na contramão ou sem carteira, que nos pega e que, como dizer, comete um acidente, ou nos deixa inválido ou nos mata. Isso é a maior estupidez que tem, né? Então, toda morte no trânsito, ela tem que ser chorada, ela tem que ser refletida e ela tem que ser colocada como ações, o que nós devemos ver, como metas. Não pode virar só uma estatística como tem virado. Por isso que eu te digo, um projeto, quando se faz para a cidade, vamos fazer um viaduto numa interseção onde tem acidente, né? Eu acho que tem que ser levado várias coisas. Por exemplo, aquela obra vai diminuir acidente? Aquela obra vai facilitar a travessia de um pedestre? Vamos analisar. Nós temos aqui a rótula do Coroado, aqui próximo à rádio, né? Se nós formos tentar, em qualquer horário, atravessar aquela rótula, nós, como pedestres, nós não conseguimos. É verdade. Sim. Não é verdade? Qualquer justo isso, um projeto tão caro daquele. Não tem uma faixa, não tem nenhuma... As pessoas não conseguem atravessar. Não, mas mesmo não com a faixa vamos que analisar. tem, não param. Pois é, vamos analisar várias outras intervenções. É haver a contínua tráfego de veículos. Quem era que tem que prioridade ali? Era exatamente as pessoas que tinham que ter prioridade para atravessar aquilo ali, né? Ou seja, então, quando nós começamos a fazer projetos onde as pessoas tenham mais segurança, o idoso, talvez nós consigamos diminuir esse número de vítimas fatais ou vítimas lesionadas, né? Porque é com planejamento que se faz isso, né? O processo educativo de preparação, de informação do motorista, do condutor, é outro processo que precisa ser incentivado. O processo da fiscalização e operação do sistema viário. O sistema viário tem que ser operado. Eu sempre defendi uma coisa, Paulo. O agente de trânsito não é para estar multando ninguém no canto de rua. É para estar gerenciando o fluxo, a fluidez dos veículos, desenrolando os nós que se tem em vários pontos da cidade. Essa questão da operação. Conjuntamente com uma fiscalização. Como é que está operando? Como é que está o transporte coletivo? A velocidade? O cara que está furando o sinal? Isso baseado naquilo que essa fiscalização ela pode ser presencial e ela pode ser também através do sistema eletrônico. Como qualquer cidade do mundo é preciso ter. Nós não podemos abrir mão hoje, pelo número de veículos que a gente tem, pelo número de demandas que tem do usuário, pelo número de pessoas que moram nas cidades, pelo desordenamento que foi a ocupação da cidade. As pessoas hoje moram na periferia e trabalham fora do seu bairro, elas precisam se deslocar, elas precisam ter essa mobilidade, seja ela de moto, seja ela de carro, seja ela de ônibus, de barco, elas necessitam fazer esse movimento diariamente. Você vê, a Avenida das Torres ela continua sendo lotada, a Avenida Torquato Tapajós de manhã, ela está lotada. À tarde, Estrada do Aleixo, de Constantino Neri, de João Batista, ou seja, isso daí é um farto campo para acidentes, e a gente vai criando uma cidade sem infraestrutura para as pessoas. Agora, doutor Manuel, eu ainda vou insistir um pouquinho sobre essa questão da fiscalização de veículos pesados, de porte pesado.
Você falou ainda agora há pouco, quem é o instituto, o órgão responsável, seria o Instituto Municipal de Trânsito de Manaus, e isso com certeza deve ser em todas as cidades, a lógica é essa. Só que a gente sabe que é quase impossível que haja essa fiscalização, pelo menos de uma forma correta, em tese, porque a gente não sabe como é que está hoje o quadro de fiscalização. E eu me refiro deles irem nas empresas, tanto de carga como nas empresas de ônibus. Como a população pode fazer isso também? Porque o que preocupa? Imagina você de carro com sua família e vem um caminhão-baú ou mesmo um ônibus onde pode haver motoristas aí totalmente irresponsáveis, imperitos inclusive, e você fica ali à mercê. E você sabe que não pode contar também com a fiscalização correta da gestão pública. Como que a população ela pode também trabalhar nisso? Eu vou lhe dar um exemplo, Paulo. Vou dizer, o transporte de fretamento do Distrito Industrial. O transporte de fretamento do Distrito Industrial, hoje, ele tem em torno de 2.000 ônibus que servem ao distrito. O transporte convencional, público convencional, tem 1.300, 1.200 veículos, né? Ou seja, o transporte de fretamento é muito maior. Você se depara diariamente com um acidente no transporte de fretamento? Não. Por quê? Porque o empresário que contrata, a empresa A, B, C, D, né? Ela contrata, ela faz o seguinte: eu quero te contratar, mas eu quero que o passageiro vá sentado, eu quero que não seja ninguém em pé, eu quero que o ônibus seja uma idade tal, que tenha manutenção, eu te pago esse serviço, mas eu vou te fazer isso, né? Ou seja, é a prova de que muitas vezes o contratante, muitas vezes, mesmo sem o poder da fiscalização, nós obtemos ainda resultados satisfatórios. Tanto é que não ocorrem muitos acidentes com muita frequência no transporte de fretamento, como acontece no transporte convencional. No transporte alternativo. O transporte alternativo, vocês sabem, jornalistas sabem. Toda semana tem acidentes, tem horrores que ocorrem. Já debatemos, inclusive, já debatemos isso daqui, não é? Ou seja, aí fica naquela coisa, nós ficamos correndo atrás do rabo, né? Tá certo? Ou seja, o que se melhora por isso? Então, você tem razão quando se tem isso, onde, na realidade, você sabe, a vítima de tudo isso é o usuário, né? Coitado, ele está no transporte coletivo, ele vê isso, hoje esse idoso que se feriu, não é? Tá certo? Ele está lá, numa tarifa isenta que ele está lá, né? Num lugar dedicado para ele, e ele se envolveu num problema como esse por causa de um motorista irresponsável, né? Tá certo? Ou seja... Mas só está ali porque também permitiram que ele estivesse ali. Ou seja, mas era para ele estar ali com segurança, tinha que estar. Não, o motorista irresponsável foi permitido que ele estivesse ali. Sim, ou seja, na realidade é uma visão, uma falta de fiscalização empresarial, porque muitas vezes quando o empresário é cobrado, aí você tem razão quando tem que ter fiscalização constante, né? E lhe digo mais, o Instituto Municipal tem carência de fiscalização, né? Tá certo? O número de funcionários, eu já fui do órgão de gerência, muito tempo atrás. Nós tínhamos em torno de quase 800 funcionários para uma frota de que rodava em Manaus em torno de 500 ônibus. Tá? Hoje, o Instituto ele não deve ter 600 funcionários. Olha só. Ou seja, o tempo mudou e esse amplitude não foi. Não acompanhou. Não acompanhou. Agora, hoje tem muito mais veículos, né? As ruas estão muito mais ruas, né? Muito mais ruas, muito mais demandas de serviço, a população aumentou, muito mais gente querendo se deslocar diariamente, ou seja, a demanda é muito grande, ou seja, a fiscalização, pessoal, ela é insuficiente. É por isso que nós defendemos que tenha uma sinalização eletrônica, monitorando eletronicamente as coisas, que tenha a participação da comunidade, que isso funcione para antecipar o problema, para que se possa evitar o acidente. É importante esse aspecto. O aspecto de reciclagem. À medida em que você recicla, você acolhe aquele motorista. Eu já participei de um programa na prefeitura, onde os índices de acidente, de absenteísmo, de rotatividade na empresa, de falta no trabalho com o trabalhador, foi baixo. Esses índices baixaram, foram ótimos, quando a prefeitura comandava um processo de requalificação e acolhimento. Né? Porque nós não precisamos ensinar o motorista a dirigir. Sim. Nós temos que criar consciência coletiva de responsabilidade.
aquela questão, ele é uma pessoa importante. Quantas vezes vocês já anunciaram, o sistema está em greve porque não pagaram o 13º do trabalhador, Isso, porque não pagaram a pensão da esposa do trabalhador, porque você vejam de que quanta vulnerabilidade deixa um homem que transporta mais de 1.200 vidas por dia, um motorista de ônibus faz isso, é o quanto ele trafega nos seus 2 turnos de trabalho, são 1.200 passageiros pagantes, né? São vidas, né? A responsabilidade desse homem que às vezes é tratado como o quê? Como um cara de terceira categoria que não tem o seu respeito profissional, um acolhimento profissional, né? E ele tem um comportamento distorcido, né? Ou seja, então passa por esse programa de acolhimento, requalificação, valorização profissional, integração e reconhecer o valor do profissional. Que esse profissional, quantos e quantos motoristas muitas vezes pegam o ônibus e está sem freio. O ônibus não passou pela manutenção. Ou seja, nós precisamos fortalecer esse comandante. Você vê o motorista, o comandante de uma aeronave, né? Como é tratado, como é feito tanto é que o transporte o aéreo é o transporte mais seguro, por conta desses cuidados que se tem, como é que trata as pessoas, o status é o quão importante tem um motorista de ônibus numa cidade como Manaus, de mais de 2 milhões de habitantes. Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Importante, né? E necessária. Essa reflexão, ela tem que ser, e passa por esse programa de valorização. Não é colocar o cara dentro da sala de aula para ensinar a dirigir, não. Ele sabe melhor dirigir do que nós, né? Ele precisa ser valorizado, né? Mas se criou uma política sindicalista, né? Que eu vou lutar só para melhorar o salário. Não, mas eu preciso melhorar a minha performance, eu preciso melhorar a minha... Porque isso também vai discutir aquilo que a gente fala. O transporte coletivo não é legal. A qualidade dele não é legal. Nós aqui não teríamos coragem de deixar o nosso carro em casa para tornar o nosso hábito de casa para o trabalho, trabalho para casa através do transporte coletivo. Por quê? Não é seguro, não é confiável, tá? Não oferece aquilo que não nos dá a sensação de segurança, né? Isso tudo passa. O motorista não me dá bom dia, o motorista é mal educado, o cobrador não sei o que, tem um problema, o ônibus está sujo, tá? Ele não passa no horário, tá certo? Ele não tem sinalização, o abrigo não está lá, não está no ponto. Ou seja, você começa a dizer, que vantagem eu vou ter para ir entrar no transporte coletivo? Né? São reflexões que nós estamos colocando, que isso influencia naquela vítima fatal. É o pobre que mora na periferia, mora longe, ele é a principal vítima desse sistema, tá certo, que é carrasco, injusto para com a população. Bom, a gente conversou aqui com o Manuel Paiva, engenheiro de trânsito. Queria agradecer aqui todos os esclarecimentos e principalmente essa reflexão, né, tão importante de um tema que afeta todos nós. Obrigado, Manuel. Obrigado pela oportunidade e sempre é um prazer interagir com você. Nós discutirmos a nossa cidade, discutirmos como as pessoas fazem isso, porque nós gostamos daqui, nós somos daqui, né? É importante e parabéns vocês por trazer assuntos dessa natureza da cidade. É importante, crítica com construção, né? Com ideias e com também projetos, ideias para que as autoridades possam aí refletir, quem sabe, mais futuramente.